Diário de John Wesley, o pai do metodismo, edição compacta, 1737. Impedido de sair da província. 7/10, sexta-feira. Consultei meus amigos se Deus não teria me chamado para retornar à Inglaterra. A razão pela qual parti não tinha agora nenhuma força. Não havendo possibilidade alguma de instruir os índios, nem tinha até agora encontrado ou ouvido de qualquer índio no continente americano que tivesse o menor desejo de ser instruído. E quanto à savana, por nunca me ter compreendido, quer por palavra ou carta, em permanecer ali um dia mais do que julgasse conveniente, nem alguma vez me responsabilizado pelo povo, diferentemente do que quando de minha ida até os pagãos, eu me considerei completamente desobrigado, desde então, por abrir mão daquele objetivo. Além disso, havia a probabilidade de ser mais útil ao infeliz povo da Inglaterra do que eu poderia fazer na Geórgia. Ao mostrar aos curadores, sem medo ou favor, o real estado em que a colônia se encontrava. Depois de considerar profundamente essas coisas, eles decidiram unanimemente que eu deveria partir, mas não por enquanto. Então, deixei os pensamentos de lado por enquanto, persuadido de que, quando o tempo chegasse, Deus tornaria o caminho claro diante da minha face. 15/10, domingo. Em Highgate, um vilarejo distante 5 milhas de savana, consistindo de famílias francesas que me certifiquei conhecerem pouco da língua inglesa. Ofereci-me para ler as orações em francês todo sábado à tarde, e eles aceitaram a oferta alegremente. No sábado 22, li as orações igualmente em alemão para os aldeões alemães de Homestead. E assim continuei a fazê-lo uma vez por semana. Começávamos o culto, o de Highgate e Homestead, com canto e salmo. Então eu lia e explicava um capítulo no Testamento, francês ou alemão, e concluía com orações e outro salmo. 29/10, sábado. Alguns dos franceses de Savannah estiveram presentes nas orações em Highgate. No dia seguinte, recebi a mensagem deles, que uma vez que eu li as orações para os franceses em Highgate, que eram poucos, eles esperavam que fizesse o mesmo aos de Savannah, onde havia um grande número que não entendia inglês. 30, domingo. Atendi os pedidos, agora ocupei completamente o dia santo. As primeiras orações em inglês duravam das 5 até às 6:30 ou 7 horas. As orações em italiano, que eu lia para alguns poucos valdoios, começavam às 9. O segundo culto para os ingleses, inclusive o sermão e a Santa Comunhão, continuava de 10:30 ou 11 horas até cerca de 12:30 ou 1 hora da tarde. Às 2, eu catequizava as crianças. Por volta das 3, começava o culto em inglês. Depois que este terminava, eu tinha a felicidade de me juntar a tantos quantos minha sala maior poderia conter, para lermos, orarmos e louvarmos. Aproximadamente às 6, o culto dos morávios, assim chamados, começava. Nele, eu ficava satisfeito de estar presente, não como professor, mas como aprendiz. 3/11, quinta-feira. Compareci novamente ao tribunal, reunindo naquele dia e novamente ao tribunal da terça-feira, 22 de novembro, no qual o Sr. Caulston desejou falar comigo. Ele leu algumas atestações feitas em 15 de setembro, o último passado, numa das quais se afirmou que eu ofenderia ao Sr. Caulston.
eu ofendera ao Sr. Causton em sua casa, chamando-o de mentiroso, vilão e assim por diante. E igualmente repetiu diante de muitas testemunhas, o que de fato eu esquecera, que fui repreendido na última corte por ser um inimigo e perturbador da paz pública. Novamente consultei meus amigos, que concordaram comigo que o tempo que estávamos esperando chegara finalmente. E na manhã seguinte, chamando o Sr. Causton, disse-lhe que decidira voltar para a Inglaterra imediatamente. Então coloquei um anúncio na Great Square. Para o mesmo efeito, e silenciosamente preparei-me para minha jornada. 2/12, sexta-feira. Decidi que deixaria a Califórnia por volta do meio-dia, com a maré boa. Mas por volta das 10, os magistrados vieram até mim e disseram que eu não poderia sair da província, porque não havia respondido às alegações que colocaram contra mim. Ao que repliquei, eu compareci a 6 ou 7 tribunais sucessivamente, com o propósito de responder a todas as alegações, mas não me foi permitido fazê-lo, ainda que tenham tentado isto repetidas vezes. Então, eles disseram que eu não deveria ir, a menos que eu garantisse responder a aquelas alegações em seus tribunais. Eu perguntei: que garantia? Depois de se consultarem por volta das 2 horas, o escrivão mostrou-lhe uma espécie de título de dívida, comprometendo-me, sob pena de 50 libras, a comparecer em seus tribunais quando fosse requerido. E acrescentou: mas o Sr. Williamson também nos pediu que você garantisse responder a essa ação. Assim sendo, respondi-lhe claramente: Senhor, você me trata muito mal, e assim fazem com os curadores. Eu não darei qualquer quantia, qualquer garantia, nem qualquer fiança. Afinal, você conhece seu ofício, eu conheço o meu. Próxima leitura: Fuga pela Floresta.